O dia estava tão bonito que aumentou a sua desgraça. E quanto à preocupação com a morte, ninguém podia morrer sem antes resolver a própria morte. Não, ela não tinha mais tempo. O tempo era curto. Os pássaros, voando longe, pareciam esperar que ela se reunisse a eles. Eles, que não tinham pressa e que voavam esperando. Ela tinha medo de se purificar tanto que não precisasse de mais nada. Como imaginar não precisar de nada? Era monstruoso. Não quero evoluir, disse ela, se lembrando da frase de um espírita que queria muito a evolução espiritual. Que sobraria dela com o progresso que faria sua alma liberta, sem um corpo onde existir? Doeria nas janelas até que as pessoas vivas dissessem que dia de vento. E no verão, ela seria o mal-estar das noites presa dentro dos jardins. Soou aquela pancada mais profunda, como se seu coração tivesse rolado para um abismo. O frio dentro do sol a arrepiou. Até agora, ela possuía um corpo onde se queixar, onde ela própria acontecia. Mas e depois? A moça desconfiava não ser tão pura, a ponto de lhe bastar sacudir as folhas e ser apenas um pensamento que alguém adivinharia no ar e que chamaria de intuição. Nem lhe bastaria o céu seco durante dias, na esperança de se incorporar à chuva para poder chover. Não lhe bastaria, na libertação, espreitar, impaciente, a madrugada, para se aproveitar sorrateira do escuro, para poder ser. Mas tudo isso causado por algo mais leve que um pensamento. Como seria difícil sua memória! Como é mesmo que eu tocava piano enquanto estava viva? Tanto dinheiro gasto com professoras para terminar tocando com a angústia de um dedo só. E tendo como possível auditório uma mulher apavorada com suas próprias alucinações. No fundo, talvez se contentassem em arranjar o corpo de alguém onde ela pudesse dormir e uma carne onde se esticar. O que doeria mais que tudo seria a própria ausência de si mesma. Se afastar-se-ia de tudo aquilo que tivesse precisado para existir, até que terminaria por ser aquilo que uma pessoa se refere ao dizer que sente um vazio dentro de si. Estaria, enfim, livre, tão horrivelmente livre como o campo, tão livre que talvez já não pudesse mais sequer ser alguma coisa. O homem tinha dito mesmo meio-dia, mas sentindo os pés apertados pelos sapatos, se lembrou com alívio de que, enquanto os calçava, estava certa da realidade do que lhe estava acontecendo. Ela aguardou. Para dizer a verdade, aquela moça não sabia mais bem o que estava aguardando. E como acontecia em momentos de grande importância, o próprio momento pareceu não ter importância. Sonhar era mais do que a própria realidade. Quando sonhava, sabia mais ou menos o que estava acontecendo, enquanto que, nesse momento tão real, a sensação mais verdadeira eram os sapatos. Enquanto ele estava trabalhando, parecia ter, aos poucos, transformado a simples moça em qualquer coisa vaga e enorme na sua mente. Mas ao se aproximar, viu simplesmente ela própria. E lhe pareceu que o murmúrio de água fria entre as pedras também corria dentro dela. No momento em que mais queria ser ela mesma, sim, aquela individualidade que os anos haviam criado para si mesma, nesse momento, sua personalidade inteira ruiu como se não fosse verdadeira. E, no entanto, era essa personalidade inventada o máximo dela mesma. Aquela velha questão sobre morrer perdeu a importância e lhe pareceu, de repente, coisa longínqua. Era como se as coisas do mundo não fossem feitas para nós e, no entanto, tivéssemos que ir de encontro com isso. O que tinham criado entre eles era algo que estava quase fora deles mesmos. Uma parte dela queria. Quanto ao resto, quanto a
tão claramente não querê-lo, ela se resignou a não entender. A vida se tornou tão bela que eles se olharam nos olhos com a tensão de uma pergunta. E não dói. Ou, se dói, esse é o modo como as coisas estão vivas. Quando entraram no depósito de lenha, o que ele amava nela já se confundia com o cheiro de madeira apodrecida. Um deu ao outro a avidez em ser amado, e se havia certa tristeza em se submeter a isso, esta obediência também era o cumprimento de suas missões, para quebrar o grande mistério de se ser apenas um. Os ombros dela eram finos e quebráveis. Havia algo de antigo nela. Ela é um fantasma! Fraquinha, mas como as outras, elas sempre prolongavam mais que o necessário. Cresciam rapidamente, ficavam com o corpo duro e viçoso e imediatamente faziam família. O homem saiu do depósito. É que era doce e poderoso um homem sair e uma mulher ficar. Assim, provavelmente, é que deveriam ser as coisas. Grande era a campina. A água, o sol tinha tornado um grande espelho. Ele sabia que já era um iniciado. Iniciado como um homem que vive. Assim, como se ele ficasse com apenas um fio de capim na mão. Nesse fio de capim estava tudo o que um campo inteiro lhe poderia dizer. Mas enquanto ele fosse quem era, estaria preso à sua própria respiração, vivendo com uma palavra na ponta da língua, com a compreensão quase por se revelar, nessa tensão que termina por se confundir com a vida. O sol estava parado. Por que não dizia a palavra? É que tudo estava tão perfeito que ele sobrava. O duro vidro da água o olhava, e tudo tão imóvel, tão completo em si mesmo, que o homem não molhou o rosto, não ousou tocar naquela água e interromper a grande estática. Tudo rebentava de silêncio. Com o cheiro de capim que o vento trouxe do longe, ele aspirou a revelação, mas inutilmente tentou pensá-la. Sem a presença de Vitória, uma calmaria súbita dominou a fazenda. E assim estava a fazenda, onde as pessoas pareciam ter trabalhado em vão. De qualquer ponto onde Martim olhou o sítio, pareceu vê-lo da distância de anos e anos já passados. O sítio parecia despovoado, se sentia a brisa soprar. A fazenda estava relegada ao passado. E se ele conseguisse compreender a coisa de outro modo? Se ele falasse sua descoberta a outra pessoa? Pois, que eram as pessoas, senão a consequência de um modo de compreender e de amar já perdida no tempo? E a primeira brisa mais fresca soprou quando a Ermelinda empurrou a porta do depósito. Nesse instante, a tarde se fez. O campo nada mais era que um depósito maior, onde 1000 árvores tinham espaço para se perderem na distância. O mundo era um lugar, só isso. E o campo tinha perdido o seu aspecto de ilimitado. De noite, Martim teve uma ideia. Ele acendeu a lamparina, pegou uma folha de papel, um lápis. Ele era agora um homem lento e aplicado. Como o rosto que uma mulher tem ao enfiar o fio na agulha. Martim hesitava, virou o lápis, duvidava e de novo duvidava. Tão desleal era a potência da mais simples palavra sobre o mais vasto dos pensamentos. Na realidade, o pensamento daquele homem era apenas vasto, o que não se tornava muito utilizável. Tudo o que lhe parecia pronto a ser dito se evaporava agora que queria dizê-lo. Aquilo que tinha enchido com realidade os seus dias se reduziu a nada diante da possibilidade de dizer. Como quando nos deparamos com a impossibilidade de contar um sonho difícil e já quase esquecido. Para escrever, estava como se estivesse nu, como se não lhe tivesse sido permitido levar nada consigo de um sonho que tivesse acordado. Nem mesmo a própria experiência de uma vida toda. Ele olhou o depósito, que se balançava à luz escura. As paredes hesitavam, o vento batia a porta.
e em torno dele soprava o vazio que há antes de se criar alguma coisa. Ele mediu a distância que de repente separou ele dele mesmo. Entre o homem e sua própria nudez, havia algum passo possível de ser dado. Ele tinha acabado de acordar. Desse susto interior de que uma pessoa é feita, que esperava assim, com as mãos prontas, tinha uma experiência, tinha um lápis e um papel, tinha a intenção e o desejo. Ninguém nunca teve mais do que isso.